TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós hoje vamos falar deste livro Puxa o livro. Muito interessante. Terapia das obsessões sob a prevenção e instalação terapia das obsessões. É um tema interessante que vem até nós e que algo vai trazer para nós aprender. Ao mesmo tempo vai nos trazer algumas aberturas para que possamos conviver ou ajudar aqueles que nos rodeiam, quer sejam familiares ou não. Porque é realmente nos dias atuais a obsessão, e como diz Emmanuel, é a chaga da humanidade. Na primeira chamada nos diz o seguinte: falar sobre obsessão e a sua interferência no comportamento humano é assunto de rara complexidade. E porquê? Porque é um assunto que a ciência ainda não conseguiu, pelo menos em parte, aceitar, ou através da medicina conseguir ajudar na sua totalidade. É complexo porque ele é uma interferência espiritual, é o que nós vamos ver, e que ainda nós não estamos ainda muito afinizados com esse intercâmbio dos dois mundos, e que é tão real, e é uma interdependência perfeita e contínua em todo o ser humano. E ele diz: a influenciação perniciosa dos espíritos ignorantes sobre os encarnados é um mal de longa data, do tempo em que o homem abrigou o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio no seu coração. Nós somos espíritos em trânsito em diversas reencarnações. Fomos criados simples e ignorantes e viemos das cavernas, e ao longo desse tempo das reencarnações nós vamos evoluindo, mas trazemos ainda conosco ainda o sarro, diríamos, da animalidade, que é o egoísmo e o orgulho. Mas, da mesma época, são os chamamentos do Senhor da vida. E porque o Cristo, há 2000 anos, veio até nós. Através das suas legiões incansáveis para a transformação de tais vícios em virtudes. Ela é uma chamada e tem o seu preço para que nós se liberte do nosso ontem e vá buscar o nosso hoje. E a doutrina, a casa espírita, está aí para isso. Porque o Cristo veio, deu o exemplo, iniciou uma nova era, uma nova vida, e trazendo todos os recursos que nós possamos usar para trocar os vícios para as virtudes. É por isso que a doutrina espírita apela a todos nós a nossa transformação moral. Com a nossa transformação moral, todos esses vícios, eles vão diminuindo, e nós vamos buscar sempre o bem. Diz aqui das virtudes, de maneira única de materializar o milagre por todos ensaiados, está mal escrito aqui, a paz que nos vem como conquista pessoal, ela é individual, e intransferível, das moedas do suor, do trabalho
e da prece. É um preço em que nós devemos evoluir, trocar todos esses vícios do ontem, do homem velho, e trocar pelo homem novo. E o preço é esse, as moedas do suor, do trabalho e da prece. É isso que nós, aqui a doutrina espírita, nos traz como meio para a nossa defesa. Diz mais aqui, esquecidos aqui aquele que deve à lei. Trazendo, portanto, chagas na intimidade, que rebentam a tempo previsto. Chico Xavier nos dizia certa vez que nós nunca sabemos quando vai desplotar o nosso karma. Mas diz aqui que rebentam em tempo previsto. Ou mesmo sabedores de que ninguém consegue burlar a lei, porque é a lei divina, nem é forte fora dela, porque não somos fora da lei. Se não somos aqui na lei dos homens, imagina perante a lei de Deus. Precipitam-se impacientes, mostrando carantonhas de ódio, em gestos tribais, pungentes vingativos contra seus ofensores, sofrendo e fazendo sofrer. Infelizmente, é o que se vive nos dias de hoje e que há dentro das nossas casas espíritas nessa posição. A quem já observou, quem já conviveu, vê que é realmente isso. O homem se transforma. Esteve comigo ontem aqui um senhor que veio em busca de auxílio, que mora atualmente em França. Veio de férias. Tem 2 filhos, um 25. Está internado em França e os médicos dizem que ele é doido. Palavras dele. Estava acompanhado de um 17, em condições lamentáveis. É a obsessão. Essas pessoas sabem que existe algo. É porque nós já evoluímos e a nossa sensibilidade também já evoluiu. Nós percebemos. E as senhoras, porque são mais evoluídas do que o homem, os homens que me perdoam, elas sentem porque têm o seu 6º sentido mais apurado. Mas há essa realidade. Que, reparem bem, hoje ela está como que se generalizando mais. As pessoas eram mais raras há uns anos atrás. Eu já tenho 50 anos de doutrina, portanto, tenho acompanhado nesse tempo. Hoje, atualmente, as aflições, os assédios espirituais são muito mais permanentes e muito mais ativos. Por isso que as casas espíritas aí estão, para atender aqueles que de boa vontade e que querem vir em busca do auxílio, trocar o homem velho pelo homem novo, mas como foi dito, tem o seu preço. Suor, trabalho e oração. Essa é o primeiro medicamento paliativo que a espiritualidade superior nos diz. O pensamento é tudo. Nós ainda não temos muitas condições, por falta de conhecimento, o que é o nosso pensamento. Nós temos, trabalhando aqui na casa, nas reuniões de estudo, muito interessante. Ontem o estudo foi sobre a nossa áurea. Nossa aura. E que alguns médios, videntes, já conseguem ver. E no estudo foi que, através dessa aura, os espíritos superiores e os inferiores conhecem a cada um de nós. E se afinam ou não. Porque conhecem melhor do que nós. E diz aqui,
A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Mas eu estou sendo dominado pelo Espírito? Mas é claro que sim. Em termos de obsessões, é terrível. Há a obsessão da possessão, que o ser humano já não tem nem como ter voz ativa. Era altamente comandado. O pensamento é uma vibração da mente, do nosso pensamento, do espírito, constituída de matéria de natureza sutilíssima. O nosso pensamento, ele é feito de matéria, mas uma matéria que nós não vimos, mas que a espiritualidade vai nos trazendo através dos livros, que nós vamos penetrando nesse mistério. A mente, ao efetuar uma vibração impulsionada pela função de pensar, mente, pensamento, veio à mente, você pensou. Materializa uma onda que se propaga em todas as direções, tal qual a onda sonora através dos rádios, telefonia, ou uma onda produzida na água calma, quando é inquietada pelo choque de um objeto que nós julgamos na sua superfície. Então aquelas ondas é apenas uma analogia que é feita, mas é uma realidade. O nosso pensamento. Mediunidade é pensamento. Como é que os espíritos se vêm até nós? Pensamento. Podemos concluir de tal raciocínio que mesmo sem saber, poderemos ser causadores indiretos de quedas ou ascensões de outros espíritos. Reparem bem a nossa responsabilidade. O que é o pensamento? E por tal motivo, vinculando-nos às injunções débito, crédito, porque é a responsabilidade no campo espiritual. É o que nós aqui tratamos na Casa Espírita de vibrações. Olha, vibra por mim. Através do pensamento, vibra. Põe um nome no livro. Você pensou, escreveu o nome, automaticamente, ele é uma telepatia, digamos assim. É o pensamento. O obsidiado, que todos somos nós. Eu acho que eu sou o mais obsidiado, mais obsidiado. Mas, vamos dizendo aqui, obedecendo à lei da semeadura e da colheita, já começa a nos trazendo algo que nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso proceder. E falamos agora pelo pensamento, pelas nossas ações. O obsidiado é alguém que precisa ceifar aquilo que outrora cultivado para ter paz consigo mesmo. Pois mesmo que aquele a quem haja prejudicado o tenha perdoado, ele precisa perdoar a si próprio pelo desatino perpetrado. Normalmente o obsidiado, o que está em grandes dificuldades, começa de não se perdoar a si próprio. Porque a própria consciência, o altar da consciência, é uma coisa tão importante que cobra a nós permanentemente. E perguntaria, mas como é que isso se resolve? Porque o problema da consciência é uma coisa muito séria. Partimos para o mundo espiritual com a mesma dificuldade. E como é que isso termina? A misericórdia divina de Deus nos dá outra oportunidade de reencarnar, de ir para o colo de uma mãe, porque só o amor transforma. E pela lei divina é-nos dado o esquecimento.
durante uma reencarnação, você vem com uma pausa. Esquece aquilo, embora todos nós tenhamos, de quando em quando, algo que nos diz que na outra reencarnação eu não procedi bem. E cada um de nós sabe onde aperta o calo. Mas Deus, na sua misericórdia, nós reencarnamos, trazemos o esquecimento, começamos vida nova para limpar o nosso passado e continuar progredindo, evoluindo. Mas uma das coisas é a nossa consciência que nos acusa permanentemente, quer como encarnado, quer do outro lado da vida. Mas Deus, na sua misericórdia, sempre está ao nosso lado. Por isso que Jesus disse, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Apesar de tudo isso, a misericórdia divina nos encaminha para uma casa espírita, onde nós, através do trabalho e do suor e da prece, pode harmonizar, pode amenizar, e lá na frente vamos ver qual é os resultados positivos que a doutrina nos traz. Porque é dessa maneira. Porque a doutrina espírita é uma doutrina muito racional. É tudo muito natural. Não promete nada, mas ajuda, se a pessoa, se eu quiser, me ajudar a mim mesmo. Com essa lei converge a um mesmo cenário cobrador e devedor. Numa obsessão, tem o cobrador e tem o devedor. O que outrora feriu pode estar consciente de que, a qualquer tempo, no mundo espiritual ou no mundo material, mesmo que ele mude de sexo, cor ou religião, ou país, as promissórias chegarão às suas mãos, em aviso de que o resgate é eminentemente intransferível. Quando Jesus estava no horto, que iria ser preso, Pedro, na sua defesa, agrediu o soldado. E decepou a orelha. Jesus pegou na orelha, colocou no soldado, virou-se para Pedro e disse, Pedro, embainha a tua espada, com ferros matas, com ferros serás ferido. É da lei. Isso ocorre porque, ao reencarnar o devedor, traz em seu perispírito matrizes vigorosas que o identificam. Aí está. Disse há pouquinho que os espíritos, os bons espíritos e os menos bons, nos conhecem. Isso foi conversado ontem na reunião, através do nosso perispírito. Diz aqui, espécie de marca registada, carimbo personalizado, perfeitamente reconhecível por aquele que o busca em condições bélicas. Porque podíamos imaginar, mudou de país, mudou de cor, mudou de sexo, tudo isso ficou terminado. Mas aqui diz que não, em condições bélicas. Estava conversando bem ontem, porque é que um bando de pássaros ou de peixes, ele muda todos ao mesmo tempo e no mesmo instante. Ele é um processo de uma lei que converge para que tudo seja de acordo com a lei divina. Muita gente pensa que engana os espíritos, até mesmo os próprios espíritas. Mas está escrito no Evangelho, a Deus ninguém engana. Porque os espíritos capam o nosso pensamento, por isso é que eles nos dirigem.
Por isso é que eles nos controlam. Portanto, não há como enganar. Não é isso? Então, ele é muito mais sério, nossa vida de relação com o mundo que nos rodeia, com o mundo espiritual, do que nós imaginamos. Porque são eles que nos governam e que nos dirigem. Quer nós que trabalhamos na seara do Cristo diariamente, ou porque colaboramos de alguma forma, ele há sempre um amigo espiritual que nos vai orientando como é que nós vamos ir caminhando na nossa vida de relação. Diz aqui, é assim que burlar a lei, diz, eu passei, cego ser a linguagem, mas ligam-se a ele através de uma antipatia ou um ódio. É importante ver aqui. Porque é que nós vemos uma pessoa e que não há simpatia? Não gostei dessa pessoa. É porque aí está a telepatia funcionando de reencontros de outras vidas. A doutrina é uma coisa extraordinária, de perfeita, e que nos dá uma ideia real do que é a bondade de Deus, que é nosso Pai. E diz aqui, um ódio que não entendem e tudo fazem para prejudicá-lo. A obsessão tem essa função. Inimigos do passado que se reencontram ou porque por telepatia se ligam e trazem grandes dificuldades em todos os níveis da vida do ser humano. Na parte espiritual, na fase física, psíquica, de relação, trabalho, na parte amorosa, tudo isso. Ocorre que nos planos divinos as portas de saída para a misericórdia são inúmeras, e porque são, e já falámos nisso. E facultado é que aquele que deve possa escolher a moeda vigente nos planos da vida para tais pagamentos, o amor ou a dor. Você veja que a misericórdia divina até nos coloca nessa escolha. Você pode vir numa presente encarnação voltada para o amor ou para a dor. Pelo amor, borracha dos nossos pecados. Palavra interessante do autor deste livro. Borracha dos nossos pecados, porque só o amor constrói. Ele distribuirá com os seus irmãos os talentos do que é portador. E se não é, que trate de conquistá-los. É uma advertência. Tais como a fraternidade, a solidariedade, a paciência, a tolerância e outros, não renunciando às oportunidades de serviço que funcionarão como moedas para quitação das suas promissórias. Falámos inicialmente, tinha um preço, que era o suor, trabalho e a prece. Se não resolveu fazer isto nesta, que se apresse a fazer, porque é da lei. E aquele que já acordou para a realidade, e isso acontece numa casa espírita como esta, os trabalhadores, que em todas as tarefas, eles se apresentam para o trabalho, que é uma moeda de quitação. Quando eu cheguei ao Brasil como imigrante e que foi para a doutrina, eu assisti a reuniões mediúnicas de intercâmbio e era assediado como todos os outros, como todos nós somos. Na conversa entre o espírito e o doutrinador, dizia, mas
nós estamos ajudando ele. Porque ele é um trabalhador do Cristo. Eu fui para a doutrina e logo comecei a trabalhar. Em qualquer tarefa que tinha, eu estava sempre à disposição. Aí eu descobri que, espera aí, se eu trabalhar, se eu fizer alguma coisa em favor do próximo, eu comecei a distribuir sopa naquela altura e dava 1000 pratos dia, porque era numa favela muito grande, tinha muita pobreza. E eu comecei a descortinar, mas então, se eu trabalhar, um português que eu fui daqui com 30 anos, lá eu sabia, aqui não aprendi nada, portanto, mas eu ouvia nas reuniões que se eu trabalhasse, os espíritos me ajudavam. Eu disse, mas espera aí, então o mapa da mina é esse. Então eu vou continuar trabalhando, porque eu sei que por justiça eu vou ser ajudado. E tinha outros que diziam, depois que ele começou a fazer aquelas orações, eu tenho mais dificuldade de ir até ele. Foi outra descoberta. Bom, então, se eu orar permanentemente, eu vou dificultar que o obsessor venha me perturbar. Então, é certo, por essa orientação do grupo onde eu frequentava, que deveria fazer o Evangelho no lar, uma vez por semana, e a oração diária permanente. Só assim é que eu poderia continuar a ser um bom trabalhador e um dia me incorporar à direção da casa, onde eu fui diretor 22 anos. Sem aí, eles diziam, você tem que se evangelizar para que possa trabalhar junto conosco em todas as tarefas, em tudo que a casa promove. Duas referências que vocês podem verificar. Trabalho no próximo, a espiritualidade ajuda. A oração dificulta o obsessor. Naturalmente, todos vocês que estão aqui fazem a vossa prece diária e à noite antes de dormir. Se não fazem Evangelho no lar, tratem de o fazer. É como diz aqui. Fazendo isso, funcionarão como moedas para a quitação das vossas promissórias. É interessante para que nós possamos meditar, refletir em tudo isso. Através da sua atuação, da sua atuação caridosa, seus contrários, quer dizer, os nossos obsessores, não encontrarão receptividade. Foi o que eu disse agora. O Espírito falou. Quando ele ora, eu já não encontro mais receptividade no pensamento dele. É o que diz aqui. Os nossos contrários, os nossos inimigos, não encontrarão receptividade, sintonia ou outros motivos para prolongarem uma guerra sem oponentes. É uma receita que está sendo aqui, que vocês estão lendo aí no placar. Como brigar diante da recusa, não a covardade de outro? Porque, repara bem, pensamento atrai pensamento, semelhante atrai semelhante. Se você está em outra onda de prece ligada ao Cristo, não há como. A dificuldade está instalada. Essa recusa é dinâmica, pois em verdade é um combate com armas mais poderosas, pois o amor e o perdão são artefatos perfeitos para a bomba da paz. O autor deste livro é extraordinário. Eu fui na minha biblioteca e há muito tempo que
e peguei neste livro e disse, mas é muito interessante, vocês vejam, são armas poderosas, pois o amor e o perdão são artefatos perfeitos para a bomba da paz. E não há outro caminho. Porque não há. E a experiência de 50 anos, desde que nos fala neste instante, ele dita essas regras com toda a certeza e com toda a experiência. Havendo-se negado o pagamento pelo amor, a vida impõe ao espírito negligente, enérgico, cobrador, que lhe dobra a serviço. Se nós não for para o lado do amor, a providência divina, através que Deus castiga o homem pelo próprio homem, nós vamos ficar em contacto com a dor. É muito claro. É então que o seu lar é invadido por figuras estranhas e hostis do mundo espiritual, que de dedos em riste, armas em punho, emissores depetrados, corborentes de ódio, modifica o panorama, expulsando a paz andrejosa que ali se internara. Se nós não enverdamos por esse caminho, as consequências da paz no lar, os distúrbios, eles se mantêm. Por isso é aconselhado. E aconselhar a você, tem que fazer o Evangelho no lar, tem que ter a prece diária e tem que trabalhar, como você está fazendo, a serviço do próximo. Vai lá, em que eu fui responsável 18 anos, onde era dado 1000 pratos de sopa dia. Foi a melhor experiência que eu já tive. Uma escola extraordinária. Nós dávamos um prato e uma repetição, 2 pratos. Mas quando vinha muito mais gente, havia ordem para a cozinha para que não dessemos repetição, era só um prato. E muitos deles que eu ouvi e que eu vieram lágrimas. Mas você só dá um prato porque é aquilo que eu como durante o dia? Autêntico. Estou falando perante a espiritualidade aqui, não posso mentir. Portanto, é o preço que Deus nos cobra, mas não cobra porque nós temos o nosso livre-arbítrio, podemos fazer ou não fazer, aceitar ou não aceitar, mas o caminho é esse, quer queiramos ou não. O trabalho, voltamos ao mesmo, o trabalho essencial e meritório do centro espírita, da casa espírita, quando o trabalhador é assíduo e disciplinado, o fortalece para os embates, bem como os amigos espirituais funcionam como guarda-costas. Já repararam? Quando nós somos disciplinados e assíduos, trabalhadores, os amigos espirituais fortalecem os embates e os amigos espirituais funcionam como guarda-costas. Sim, porque quando nós trabalhamos na assistência social em favor do próximo, ou que nós vamos no bairro distribuir sopa, fazer distribuição às famílias assistidas, ao cabaz, ou que vamos à tarefa das crianças, a espiritualidade vai presente, está conosco.
e nos defende e é o nosso guarda-costas. Isso não podemos duvidar. No tocante às investidas das trevas, estes são os nossos guarda-costas. Isso tudo obedecendo à sua ficha kármica, pois suas dores e necessidades reparatórias não lhe são sobretraídas. Reparem bem, mesmo que nós trabalhe, através do trabalho, o mundo maior, a providência divina, alivia, porque diz Batuíra ainda há muito tempo, no mundo espiritual também há concessões. Eu não sabia. Mas e por que é que há essas concessões? Porque você foi um trabalhador aqui. Criou mérito. Criou bônus horas. E, portanto, por justiça, você tem que receber. Não é nenhum milagre, porque não existe milagre. Dívida é dívida. Por isso que muita gente podia pensar, e é por isso que o autor disso chamou a atenção. Eu trabalho na assistência social, eu vou trabalhar dia após dia, a minha vida vai correr tudo maravilhosamente bem. Não é assim, não. A nossa ficha kármica, os nossos problemas espirituais, eles são diminuídos e são amenizados e nos dão até a moratória para você nos encarar agora e mais à frente. Mas é preciso que trabalhe e que nós seja assíduo e que trabalhe no amor. O devedor está, dívida é dívida, como tal reclama pagamento sem a proteção do trabalho, é outra chamada a atenção, sem a proteção do trabalho, ali atrás falou que estes são nos guarda-costas. O devedor está a descoberto e somente forte suporte moral amenizará seus sofrimentos. Caso não haja esse respaldo, se o mesmo for objeto de desregramentos, haverá um gasto excessivo de energia vital, com consequência queda vibratória, sendo a sintonia com entidades negativas facilitada, generalizando-se a obsessão. Mas muito bem explicado. Esse livro eu estava lá na minha biblioteca há quanto tempo? É impressionante. Há quebra vibratória, a sintonia com entidades vingativas facilita a generalizando-se a obsessão. Eu acredito que está muito bem explicado. O obsessor. Falámos do encarnado que está obsidiado, o que ele tem que fazer, quais são a preparação, quais são os cuidados, qual é o trabalho que tem que ter, trabalhar no amor, na fraternidade. E o obsessor? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Está no Evangelho. O espírito obsessor outrora pode ter sido um obsediado, perseguido e humilhado ou traído por nós, como também pode ser sido amado, mas talvez um amor egoísta de paixão. Protegido ou auxiliado pelo seu atual antagonista. É um cobrador antigo que agora apresenta-se com mudança de posição de sentimentos. Porque a morte não existe. Portanto, há o reencontro, cai lá. E só o amor constrói, não há como fugir.
No caso obsessivo, há sempre um comprometimento com a vinculação que não conseguiu sobrepor-se aos obstáculos intercalados com os anseios dos protagonistas, deteriorando-se em sequelas fixadas pela incapacidade de perdoar. Nós aqui, o perdão, ele é um processo de inteligência. O espírito inteligente esforça-se para perdoar. Por quê? Porque ele já é inteligente bastante, já aprendeu. Porque se ele não perdoar, ele, se o obsessor for primeiro, ele vem cobrar. Ou vamos se encontrar do lado de lá e nas mesmas dificuldades. Por isso que diz, perdoar enquanto estás a caminho. Mas vamos falar para o outro, perdoar. Esse perdão, ele se processa no nosso comportamento no serviço do bem. Por isso que, aquilo que eu falei há pouquinho quando cheguei ao Brasil, o doutrinador falava para o Espírito, mas ele é um trabalhador, nós temos defendendo ele. Se eu não fizesse e não quisesse, eu ficaria à mercê dos meus inimigos do passado. É muito racional a doutrina espírita. É só ler. O perseguidor, como sempre, é um perseguido intimamente que adentrou o portal do túmulo em estado de alienação. E através de um mecanismo de transferência muito comum em todos nós, que não cultivamos a autocrítica dos nossos atos, caiu na monoideia de vingança por julgar que toda a culpa, sua tragédia, deveu-se ao seu opositor. É muito comum. Os que trabalham aqui na casa em obsessão, em termos espirituais, sabem que a pessoa põe sempre a culpa no outro. É o outro. Mas não é isso, não. Qualquer pessoa que venha aqui é porque o espírito está me perturbando. Bom, mas e nós? Não temos culpa. Quando eu falo para o espírito, amigo, você tem culpa no cartório. Como assim? Ele é que fez tudo. Mas você tem culpa no cartório. Queres que te mostre? E a espiritualidade, através dos processos de materialização, lhe mostra o que ele foi na outra reencarnação. E que por vezes ele foi o que desafiou tudo aquilo que está acontecendo. E ele diz assim, mas eu sou esse? Claro que você é. 200, 300 anos para trás. A lei divina é de uma coisa extraordinária. A doutrina, quando é organizada e dentro de uma casa bem orientada, é uma coisa espetacular quando tem um respaldo espiritual, como temos aqui na nossa casa, que é esse Pai Batuíra. Pois é. Às vezes o ódio é tamanho que o obsessor peleja meticulosamente o método mais atroz de vingança, decidindo muitas vezes pela aplicação do suicídio como punição ao seu ofensor. Mas a obsessão pode levar alguém ao suicídio? Claro. E era engraçado, o tempo está a acabar, quando estava junto do Chico em Uberaba, ele recebia mensagens de filhos que tinham desencarnado, as mães iam buscar. E alguns sabiam que eles se tinham suicidado. E nós na conversa no corredor dizia, mas você viu, aquele espírito suicidou-se. É o maior desvio que tem perante a lei divina. Que
que destruiu aquilo que Deus lhe deu uma preciosidade. E ele se comunicou. E o Chico respondeu. Voltamos novamente. No plano espiritual há concessões. Ele se suicidou porque ele foi impelido por um obsessor. Portanto, a sua falta é reduzida. Como a lei divina é fantástica. Mas acontece. O ódio é tanto que leva o outro ao suicídio. Mas repara, Deus inicialmente falou que temos todas as armas para seguir em frente, trocar todas essas dificuldades através do amor para caminharmos com alegria, que é o que a doutrina nos diz, boa nova, alegria. Mas depende de cada um de nós. Doutrina espírita, boa nova, evangelho, alegria. Mas temos que fazer a nossa parte. Concerta-se sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares até o último centavo. Mudou aqui. Às vezes o ódio é tamanho que o obsessor planeja um método mais atroz de vingança decidido ao suicídio. Carreguei aqui mal. Obsessão após desencarne. Aí houve uma confusão. Obsessões já, que não havendo ponto final em seu processo, enquanto o obsiado está encarnado, continuam mais acirradas no plano espiritual. Sim, porque o sofrimento não termina aqui. Nós desencarnamos, somos os mesmos como estamos aqui. Nós levamos conosco o património que nós adquirimos e é o que passa na alfândega da morte, são as boas obras, a nossa mudança, a caridade, o amor, a fraternidade, aquilo que fizemos de bom para o nosso próximo. Isso é o que passa na alfândega da morte. Portanto, diz aqui, continuam mais acirrados no plano espiritual. Esse tipo de obsessão é ainda mais rigoroso, pois o perseguido não dispõe mais de esconderijo da carne que lhe oferece pausa para descanso. É muito importante vocês aqui, quando nós temos dormido e que de repente você acorda, parece que você caiu de um precipício e volta para o corpo, para o nosso esconderijo, é porque quando você começou a dormir, se desprendeu do corpo, você cruzou com o inimigo. E você volta novamente para o seu corpo, para o esconderijo. Bom, diz aqui, porque desencarnado, é o que ele diz aqui, nós não temos a nossa casa, o nosso corpo como esconderijo. E isto é uma analogia para nós aprenderem. Você está dormindo, começa a dormir, mas de repente você volta. É aqui reencontrou algo que você não queria e você voltou para a carne, para o seu esconderijo. Já aconteceu com vocês naturalmente. Porque enquanto estamos na carne, nós temos a tarefa muito mais facilitada. Do lado de lá, nós somos o que nós somos. Nós nos apresentemos à nu com tudo aquilo que nós somos. Porque Deus não engana ninguém. Eu tenho que terminar. Culmino em verdadeiros embates, perseguições cruéis, flagelações, encarceramento em furnas infectadas, que é o que nós ouvimos,
julgamentos sumários, processos hipnóticos, indutores de zoantropia. Ele fica um aspecto de animal. E mil outros métodos engendrados por espíritos perversos que se autodenominam justiceiros. Isso é quando nós chegamos ao plano espiritual em condições lamentáveis, que o nosso proceder aqui na Terra foi desastroso e que nada fizemos para merecer nem tão pouco a mão amiga de um familiar. Para terminar, se me perguntassem, mas qual é o que você agora, depois de tanto tempo, é quando eu desencarnar, ter alguém lá que me estenda a mão e que me oriente. Porque quando chega lá sem conhecer nada, sem ter noção nenhuma o que é o país para onde ele vai, é como chegar no Japão, não levar um tradutor, não sabia nem comprar nada. É uma dificuldade. Por isso é preciso levar alguma bagagem. Está escrito no Evangelho. Chegas lá e se tens algum como pagar, vais dormir numa pensão. Se não tens, vais dormir debaixo da ponte. Está escrito no Evangelho. Então a necessidade que nós angarie esses bens que a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Que é aquilo que nós conseguimos amealhar, que ninguém nos pode tirar, o que é bom, o amor. Diz aqui, para terminar, e eu vou terminar mesmo, obsessão em crianças. É um caso que aqui aparece, e nas casas espíritas. E trouxeram-lhe, e quando viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E o pai respondeu, disse-lhe, desde a infância. Mas as crianças podem ficar obsedadas? Claro que podem. E hoje está aparecendo casos muito difíceis. Está reencarnando e que nós verificamos crianças que já é outra fornada. Crianças espiritualmente que a gente olha maravilhosas. Mas há outros que vêm com o autismo, vêm com grandes dificuldades, porque estão sujeitos a obsessões. Mas criança não acontece isso. E a pergunta foi-lhe feita. Dizem alguns espíritas que até aos 7 anos, quando a encarnação é completa, a criança não é assediada por obsessores em virtude de uma proteção ostensiva do seu anjo guardião e demais espíritos fiadores do seu regresso à carne. Isso é uma realidade. Diz ele, essa afirmativa, embora respeitável, é destituída de autenticidade, pois farta é a literatura espírita que esclarece casos intrincados de obsessão, onde as agressões não cessam, transformando-se para além do túmulo à esfera carnal, em perseguição encarniçada, sem sofrer solução de continuidade. Portanto, a criança também é obsediada. Bezerra de Menezes relata-nos em seu livro Damas da Obsessão, psicografado por Ivone Pereira, que Leonor, antigo inquisidor de Portugal, reencarnado no Brasil, desde a mais tenra idade, quando a criança é graciosa e gentil, sofria anormalidades morais e psíquicas impostas por seus obsessores. Está explicado. Nós vamos terminar
nós temos que cumprir nosso horário. Agradeço a todos e que a mensagem é: trazemos problemas, somos herdeiros do nosso passado, mas o Cristo trouxe-nos a mensagem e os amigos espirituais estão incansavelmente nos ajudando a cada um para que nós possa evoluir e um dia sermos felizes. A todos, muita paz e muito obrigado. Isso aqui é novo. Bom, não temos mais nada para dizer. Foi tudo muito claro. Só nos resta, então, nesse momento, nos prepararmos para o encerramento dessa noitada gigante, porque as informações vão ficar gravadas em nós, para nós refletirmos e que nós possamos aproveitar de tudo aquilo que aprendemos aqui hoje, para nós agradecermos a Jesus por essa oportunidade e podermos escrever uma nova página nas nossas vidas e aproveitarmos a oportunidade que nos foi oferecida nessa noite.